Evidência na TV, com Voltaire Santos e Lúcio Vaz. Olá, boa noite! Estamos começando mais um Em Evidência na TV. Você já sabe, as páginas da revista Em Evidência agora estão aqui nos canais 24 e 524 da NET e, claro, em absolutamente todas as redes sociais, Facebook, no YouTube, no Twitter, onde você pode participar conosco. Hoje, um programa mais do que especial. Vamos falar sobre os 141 anos de Gravataí, a sexta maior cidade do Rio Grande do Sul, entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul, será destacado no aniversário da nossa querida cidade de Gravataí. Parabéns você que nasceu na cidade, você que é morador, que tem algum conhecido, algum familiar ou algum laço com esta importante cidade para o desenvolvimento gaúcho e também para a nossa economia. E falar de Gravataí é necessário ter personagens que muito fizeram por ela, que através de muita luta conseguiram reverter através da gestão pública e transformar esta cidade que tanto orgulha o nosso estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Por isso estamos recebendo o ex-prefeito, chamado de sempre prefeito de Gravataí, Marco Alba, aqui no estúdio, neste programa especial. E também temos a presença do Aquino, que vai participar desta entrevista, trazendo bastidores, trazendo informações diretamente da cidade, por estar lá acompanhando e mergulhado neste trabalho. 141 anos de Gravataí merece um gestor que ficou pelo menos 8 anos mergulhado nas questões, trabalhando sábado, domingo, entrando no seu gabinete 7 da manhã e muitas vezes saindo 10, 11 horas da noite com o objetivo de resolver todos os programas. Já foi deputado estadual, já fez votações que chamaram atenção aqui do Rio Grande do Sul, com mais de 80 mil votos em 2010. Já foi deputado, secretário, já integrou o governo, mas tem uma característica que chama atenção na política gaúcha e brasileira. A característica da autonomia e da independência. É justamente um líder, um político que atua com as suas próprias convicções. Marco Alba é o nosso convidado especial neste programa de 141 anos de Gravataí. Marco Alba, boa noite e seja bem-vindo à RDC TV. Boa noite, Voltaire. Boa noite ao Lúcio, que é o diretor da Em Evidência, a RDC TV, meu amigo Aquino, que aqui me acompanha. E é uma alegria poder estar aqui e conversar sobre Gravataí. Na verdade, Gravataí faz, neste sábado, 141 anos. Ela é uma cidade pujante, ela é uma cidade que vem se desenvolvendo já ao longo do tempo, desde a década de 70, quando ela começou a ter uma característica de cidade industrial mais aguda, quando foi criado o Distrito Industrial de Gravataí. E desde então, ela tem sido permanentemente destaque na sua economia, na sua capacidade de produção, na sua capacidade de gerar riqueza para o município e, com isso, evidentemente, permitir que as estruturas públicas ali instaladas possam, evidentemente, fazer entregas, né, os serviços com qualidade, com a quantidade necessária para a nossa população. Então, para mim é uma honra, eu fui prefeito por 8 anos, né? Enfrentamos duros desafios, né? Nós fomos logo após um governo de 14 anos que ali tinha se instalado, a AGM tinha chegado em 2002, tinha novamente dado um impulso, né? Uma nova dinâmica na economia, é um ícone da nossa cidade, é a maior montadora de automóveis da América Latina, a mais moderna, situada em Gravataí. Desde 97 até 2012, o município de Gravataí tinha 37 milhões de orçamento em 1997 e 2012 pulou para 500 milhões. Mas foram gestões desastrosas que chegaram a endividar o município em 100% da sua receita corrente líquida. Quando nós entramos
já na condição de prefeito eleito, porque teve um ano anterior de transição. Sim. Pela cassação da prefeita e assumiu o presidente da Câmara e foi eleito depois um prefeito vereador também, membro do Legislativo, que por 1 ano e 1 mês, né, fez esta transição, que é o ex-prefeito e já falecido Acimar Silva, né, mas que ali permitiu que nós tivéssemos elaborado um diagnóstico aprofundado de todos os gargalos e problemas estruturais da cidade, seja no aspecto da infraestrutura, do atendimento à população, ou no aspecto de que por que a máquina de uma cidade rica não conseguia funcionar e prestar serviços de qualidade. Então, nós diagnosticamos, percebemos que a dívida consolidada, quando entramos em 2012 com o prefeito em exercício, ela era 64% da receita corrente líquida comprometida. Nós reduzimos isso, Voltaire, para abreviar, sim, até o ano de 2019, para 16%. Né? Implantamos um modelo de gestão, uma contratualização com os secretários, estabelecemos o regime de caixa, que só se autoriza despesas a partir da receita realizada, o orçamento projetado de forma realista, sem nenhuma gordura no orçamento que autoriza a despesa, embora não tenha receita. É a legítima lição de casa ou aquilo que se faz na casa da gente. O cidadão, né, todos os cidadãos, famílias desse país, elas têm a sua receita e gastam de acordo com a sua receita. Né? E se gastar um pouco a mais, a própria lei e legislação permite, né, quando vai buscar empréstimos ou ajuda financeira no sistema, só pode ir até o limite de 35% da sua receita. A estrutura pública, ela tem a autorização pela Lei de Responsabilidade Fiscal de ir até 120% da sua receita. Que em sã consciência, seja privado ou público, que endividar 120% da sua receita consegue ter uma vida razoável ou se recuperar de forma tão rápida e instantânea. E por que nós conseguimos esta recuperação? Porque a cidade e o setor privado e produtivo continuavam no mesmo ritmo. Sim. Produzindo, enriquecendo e gerando riqueza. E a prefeitura, né, gastando de forma inconsequente, endividando o poder público e não tendo, às vezes, capacidade para nem pagar os fornecedores. Quando nós assumimos, eram 7 meses de atraso dos fornecedores. Então foi sim um trabalho árduo, uma equipe bem montada. O atual prefeito, o Zafalon, que está hoje dirigindo a cidade, fazia parte dessa equipe e nós construímos um projeto, fizemos um plano de governo, estabelecemos todos os gargalos e estabelecemos uma projeção de como nós iríamos resgatar a autoestima, a capacidade de investir e, posteriormente, fazer as entregas como fizemos nos últimos anos, de forma significativa, o que nos permitiu e que nos credenciou, e a população, reconhecendo o trabalho, deu continuidade a esse projeto de cidade que nós implantamos. Nós tínhamos um projeto, nós tínhamos detalhe de cada área, o número de vagas de creche, diagnóstico completo, né? Que faltava, né? O problema da dívida que nós tínhamos que corrigir. Nós não tínhamos nem certidões negativas, não podíamos buscar nenhum socorro mesmo através do sistema financeiro. Nós não tínhamos negativa. O endividamento previdenciário chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais, a dívida atuarial, que se chama, né, do Instituto de Previdência do município. Então era um legítimo exercício, uma gincana. E quando tu estanca ou fecha a torneira no modelo que ela vinha, tu prejudica ou tu gera um desconforto, porque se tu para de manter até a manutenção razoável para pagar a conta, piora o que é a manutenção. Tu não faz investimento, não faz novos investimentos. Então, o cidadão é punido 3 vezes quando uma gestão é incompetente, incapaz e ineficiente, seja
pela simples incompetência, seja pela inconsequência e até pela corrupção, que é outro fator que destrói a estrutura pública. O Brasil tem um problema sério. É a dívida pública, Sim. o juro e a sua incapacidade de cobrir e de resolver esse problema previdenciário, que aparentemente foi resolvido há poucos anos, há 2, e que daqui 5 anos volta à pauta novamente. Podem ter certeza. Então nós fizemos um trabalho simples, objetivo, coluna da receita e coluna da despesa. Só se autorizava a despesa de acordo com a receita. E fomos pagando dívidas. Passamos os primeiros 4 anos muito ruins, Voltaire. Horrivelmente. Não, foi um processo de gestão horrível por quê? Profundo, né? Tu dizer para a população, olha, tu tem que esperar mais um pouco. Ela vota numa nova proposta, né, com a perspectiva de mudança, mas ela tem uma necessidade de mudança instantânea. Claro, ela quer ver a vida dela acontecendo agora. Não tem como esperar de novo. Agora. Eu votei de novo e vou esperar de novo esse cara arrumar a casa para depois lembrar de mim. Que é o que acontece nas grandes estruturas endividadas. O governo do Estado é um exemplo. Me diga uma política pública do atual governo na área social, na área da saúde, tentando pagar a dívida dos hospitais, tentando melhorar. Agora, com recursos da venda da CE, enfim, né, buscaram receitas próprias de um ativo para pagar dívidas. Sim. Para recuperar o passado, não é nem para transformar ou investir no futuro. Então, isso é muito complexo. E, às vezes, a população que simplesmente queria o seu direito garantido, porque ela acorda cedo, pega o ônibus, vai trabalhar, produz. O setor privado acorda cedo, investe, gera emprego, gera riqueza e a máquina Sim. Segue. Espera, calma aí. Segue naquele ritmo. E tivemos a felicidade de resistência. Nós perdemos a primeira eleição. Poucas pessoas devem recordar, depois quis o destino e o cumprimento da lei. Quando a lei é cumprida e é feita de forma justa, as coisas se restabeleceram e eu me reelegi. Então, tu imagina eu ser sucedido por aqueles que deram causa ao caos e ele se beneficiar de toda a construção que nós fizemos nos últimos 4 anos. Nós fizemos investimentos, Voltaire, na infraestrutura só, da ordem de 80 milhões de reais. É uma revolução. Com certeza. Sabe quanto o atual prefeito poderá fazer agora? Quanto? No mínimo 200 milhões de investimento. Eu estou falando do investimento novo. Sim. Nós investimos em educação nos primeiros 4 anos, né, porque a receita da educação é boa. O problema da educação nesse país não é orçamento e nem receita. É uma reestruturação e uma adequação ao mundo real. Nós distribuímos uniforme para 30 mil alunos nos primeiros 4 anos, a partir do 2º ano. Para todos os 30 mil alunos. Nós implantamos um modelo pedagógico. Nós criamos a patrulha escolar. Nós mandamos colocar gradil em todos os prédios de escola que eram cercados a tela. Tela, aquela cerca que qualquer focinheiro um pouquinho ativa já rompe ali. Nós instalamos câmeras de vídeo monitoramento. Nós implantamos vigias em mais de 40 escolas. Enfim, remodelamos lá no período mais difícil, porque aquela receita ela é vinculada e destinada para esta política pública de educação. A saúde é um pouco mais complicado. Sim. A saúde, o município tem o dever de investir 15%, Voltaire. Gravataí investe 23% a 24%. Porque os repasses da União e os atrasos do governo do Estado, que agora está botando em dia, acabam fazendo que tu tenha usado a tua receita própria, que era para ser usada em outro investimento, em outra benfeitoria, ação para a população, um dinheiro que não veio. Comprometendo. Quando o governo federal não cumpre prazo e o governo estadual não cumpre prazo, o prefeito é obrigado a tirar daquele recurso que ele tinha destinado a outras áreas para o município tão importantes para cobrir o furo do governo do Estado e do governo federal. E os prefeitos pagam muito caro por isso. Nós nunca vimos um prefeito, um governador e um presidente da República ser condenado por o Tribunal de Contas da União
porque atrasou o repasse para o prefeito e do governador porque atrasou o repasse para o prefeito. Agora experimenta o prefeito atrasar. Essa história a gente já conhece. Então, a administração pública ela é muito complexa. Ela tem, por princípio, a defesa do interesse público e a prestação de bons serviços. Enquanto ela ficar se rediscutindo, como é prática atual, e o governo do estado é exemplo disso, e o governo federal também, como é que arruma o governo, então é gestão arrumando a casa pro governo, não para a população. E isso nós fizemos e hoje temos assim muita alegria, porque lá no município, o prefeito, o vereador, a verdadeira política, o mundo real é no município. E é no município que a gente muda a vida das pessoas para melhor. Acontece, no outro né? programa que eu estava contigo e a Patrícia, Sim, eu te dei o exemplo do Breno Garcia. Verdade, verdade. O Breno Garcia são 2.025 casas para 2.025 famílias. 750 dessas famílias, Voltaire, estavam embanhados na beira do rio ou em áreas inadequadas, totalmente sem o mínimo de dignidade de infraestrutura. Tudo é o gato na luz, a mangueira na água que puxa lá, sem nenhuma infraestrutura. Atuando na clandestinidade total, né? 750 famílias eu retirei destes locais, chegou o caminhão da mudança e já veio a patrola desmanchando para não realimentar o sistema. Hoje são áreas de lazer, na orla do Rio Gravataí temos uma magnífica orla hoje de aproveitamento, com praça, com academia, para a população usufruir. Então, nós, ao fazer a política de habitação, nós interrompemos o círculo vicioso. Porque a primeira coisa que esse pessoal faz às vezes, como o cara tira, ele já vende a casa dele para outro lá. Não, isso aqui vamos acabar com essa bagunça. Tu cria um sistema desorganizado à margem da lei, né? 190 famílias foram tiradas das margens da RS 118. E as outras 1.000 e alguma coisa, 1.100 e poucas, são aquelas que estavam na demanda, esperando uma casa, que moravam nos fundos do pai, ou nos fundos de um conhecido, enfim. Então, mudamos a vida de 10.000 pessoas. Tem 3 creches, um CRAS, tem uma unidade de saúde da família, tem um posto da Guarda Municipal, tem uma escola de ensino fundamental feita pelo governo, inaugurada agora no início do atual governo, começada por mim, para 900 alunos. Diga-se de passagem, esse empreendimento foi implantado num acordo com o governo do estado, que até hoje não botou a pedra da escola de ensino médio que deve. Não asfaltou 1 quilômetro e 400 metros que devia. Não fez a rótula na RS 30 que devia. Então, esse é o perfil, né, da parceria que não funciona e que o município tem que fazer a sua parte. E a parte do governo do estado, como fez lá em Gravataí, municipalizamos a RS 030 da RS 118 até o Parque dos Anjos para poder duplicar as pontes, porque o governo do estado jamais faria essa obra. Municipalizamos a RS 020 da Parada 61 da Dorival até a RS 118, porque senão jamais aquela população teria dignidade. Então isso é que nos dá essa paixão, essa vibração, né? Não é brabeza, é paixão, é emoção. Motivação, então, para mudar. Mudar a vida das pessoas para melhor é o papel de todo e qualquer gestor público. E o prefeito, os vereadores lá no município, a gente faz isso de verdade. Não fica na retórica de vamos consertar o governo. Esse modelo de governo, esse modelo de gestão, que a máquina pública está totalmente endividada, tem que ser revisto. Esse não dá mais. Temos que reinventar ou criar uma nova forma. Não precisa extinguir, não precisa tirar ninguém. Dá para fazer um corte daqui para frente, para não vir o ranço dos direitos adquiridos e do medo do novo, né? Sim. A gente tem medo aqui no Rio Grande do Sul, aqui, até de mudar de casa. Vamos mudar de casa, meu Deus. É uma cultura, uma cultura conservadora, né? Tu imagina, Voltaire, romper com tudo aquilo que faz 40 anos que a gente fala sobre a mesma coisa. O estado do Rio Grande do Sul está há 40 anos se reformando no seu endividamento interno, no plano de recuperação fiscal, que começou lá no Brito.
O plano de recuperação fiscal, o Proera, ajuda para o Banrisul sobreviver. Nós estamos desde o governo Brito querendo consertar uma máquina que só serve para ela e só, cada vez que bota dinheiro ali, bota para dentro para curar ela. E agora, claro, privatizando algumas coisas e não está em discussão a questão conceitual, e sim a forma, né? Antecipar recursos para cobrir despesa e não fazer investimentos, né? Chamam de investimentos de algumas coisas que na verdade não é. Esse plano de asfaltar os acessos municipais faz 20 anos. Faz 20 anos que a gente ouve. Então, governar e atender a população é fazer entregas objetivas que mude a vida daqueles que mais precisam da estrutura pública. Não é dos que já têm, que é outro conceito equivocado. Claro que o governo é para todos, né? Quando ele é harmônico, quando ele consegue promover desenvolvimento, exatamente ele olha sempre o atacado. Agora, quando as dificuldades acontecem, a desigualdade como é hoje, o governo tem que olhar para aqueles que mais precisam da atenção do governo. E é isso que a gente fez lá, com muita maestria, porque tinha uma equipe boa, porque tinha uma base de governo, Voltaire. Uma equipe querendo entregar, né? Já vou te devolver a palavra. A base de governo que foi construída em 2012, ela construiu o plano de governo. Por isso que quando a Câmara nos dava sustentação, aqueles vereadores eleitos, eles estavam na campanha defendendo aquele plano de governo. Aquelas propostas sobre educação, sobre saúde, sobre segurança. Segurança hoje em Gravataí, a Guarda Municipal, em colaboração com a Brigada e a Polícia Civil, é extremamente atuante. Ela tem o mesmo número de efetivo do que a Brigada Militar. Né? Então nós construímos isso, fortalecemos isso. Então, fazer uma boa gestão é mudar a vida do cidadão para melhor. O resto é obrigação. Eu ouço muito falarem aqui na história o governo Leite deu continuidade ao plano de ajuste de recuperação fiscal. Está na lei de responsabilidade, se não fizesse, não governava. É obrigação legal, não é favor. O Brito começou, depois veio o governo do Rigoto, veio a Ieda, veio o Sartori. Essas exigências da Secretaria Nacional do Tesouro, ou cumpre ou não governa. Não é favor para ninguém, não é esse destaque cumprir a lei. Que país é esse que o cara cumprindo a lei passa a ser notório? Então vamos botar os pingos nos is. Governar, de verdade, a estrutura pública é para servir a sociedade. E principalmente os que mais precisam. Passar a vida inteira consertando uma máquina que não funciona, aí não é governar para a sociedade. É fazer parte da corte, entrar para dentro, manter ela do tamanho que está, porque a vida lá fora, né, tem que ser mudada e a gente não pode mais esperar. Marco Alba, no programa especial de 141 anos de Gravataí, hoje aqui no Em Evidência na TV, diretamente da RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET. Você que é de Gravataí, que tem alguma ligação sentimental com este importante município aqui do estado do Rio Grande do Sul, deixe seu comentário aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso Twitter e participe conosco. Lembrando que o Em Evidência aqui na TV tem o apoio de Kaisermac Equipamentos, CDP, Consultoria em Direito Público, MS, Análises Clínicas, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e do Grupo Solos, Portal de Ata Pública. No próximo bloco, nosso comentarista Aquino vai trazer mais bastidores e acertos de gestão de uma cidade que se torna uma potência econômica e de desenvolvimento. Nós vamos para um rápido intervalo, lembrando que você pode acompanhar os bastidores também aqui no nosso Instagram, no @Revista Evidência e também no @RDCTV. Também pode, inclusive, seguir o meu Instagram, o @Voltaire.Santos, para acompanhar absolutamente todos os bastidores deste programa de 141 anos do nosso tão amado município de Gravataí, aqui na região metropolitana. Rápido intervalo e daqui a pouco vamos falar mais sobre Gravataí e a gente quer saber também quem deve ser o candidato do MDB ao Palácio Piratini. Como é que estão essas costuras dos bastidores? E a corrida presidencial? O que pensa Marco Alba com toda essa bagagem, essa experiência sobre o que estamos vivendo neste atual momento?
Rápido intervalo e a gente já volta com mais Em Evidência na TV. Em Evidência na TV, com Voltaire Santos e Lúcio Vaz. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de ata pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de ata pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, com Voltaire Santos e Lúcio Vaz. Voltamos com mais um bloco do nosso programa Em Evidência na TV. Isso mesmo, você já sabe. Tradicional programa das noites de sábado, aqui nos canais 24 e 524 da NET, sempre recebendo líderes políticos que impactam e que fazem a diferença na sociedade, trazendo também um lado mais pessoal, um lado mais humano, fazendo uma entrevista desburocratizada. Esse é o nosso objetivo, ir direto ao ponto e deixar muito à vontade também os nossos convidados, dando mais tempo para se aprofundar sobre os assuntos de gestão e também sobre assuntos pessoais. Nós estamos hoje com o ex-prefeito de Gravataí,
ex-deputado, já foi secretário, presidente da Grampal, Marco Alba, falando justamente sobre esse programa especial sobre os 141 anos, isso mesmo, 141 anos do município de Gravataí. Parabéns a você, morador de Gravataí, a você que tem qualquer tipo de relação sentimental com este importante município aqui da região metropolitana. Daqui a pouco o nosso comentarista Aquino, que está participando conosco, vai trazer mais detalhes da gestão do município de Gravataí, mais perguntas e constatações do município. Mas antes eu quero saber do Marco Alba, que deve ser candidato a deputado federal, pelo que a gente está analisando no cenário político, justamente sobre essa visão. Afinal, Marco Alba, quem deve ser o candidato do MDB ao Palácio Piratini? Deputado federal Alceu Moreira, deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa Gabriel Souza, ou daqui a pouco o próprio Marco Alba? Quem deve ser o candidato a governador do MDB? O MDB hoje, que é uma potência aqui no estado, é o segundo partido que mais tem prefeitos e vice-prefeitos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje a Ordem Progressistas é o que mais tem prefeitos, depois o MDB, depois o PDT e agora atualmente é o PTB nas últimas eleições. Mas afinal, quem deve ser o candidato ao Palácio Piratini? Quem deve ser o candidato ao governo do estado do MDB? Marco Alba. Bom, se depender da vontade da militância e da grande e maciça maioria do partido, ao natural seria ou será o ex-governador José Wilson Sartori. Nesta hipótese, que ninguém espera que não aconteça, mas... Sartori quer? Esse é o grande... Porém, a grande incógnita. Na falta disso, quem tem se preparado e feito um trabalho na busca desse espaço para também servir a comunidade gaúcha é o atual presidente do partido, Alceu Moreira, né? Que pela estrutura, por toda a sua organização que tem dado dentro do partido, evidentemente que tem aí uma possibilidade muito concreta disso se viabilizar em caso do Sartori não venha a ser o nosso candidato. Tirando o Alceu, deve ter vários pretendentes. Eu não sou pretendente. O senhor vai a deputado federal. Eu vou a deputado federal, né? E o nosso partido vai ter candidato a governador. Não existe, né? Não tem a possibilidade do MDB ser vice? Não existe essa possibilidade no imaginário de nenhum MDBista do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, qualquer boato nesse sentido deve servir para outra coisa que não seja para fortalecer e resgatar ou continuar respeitando o legado do MDB. Claro que tem mais, tem deputados, tem outros deputados, enfim, mas, a meu juízo, né, o doutor Argenta também postula, né, mas pela experiência e pelo que eu tenho acompanhado, se o Sartori não for candidato, a possibilidade do Alceu Moreira ser o candidato a governador é muito forte. É um deputado federal preparado, já foi prefeito e é muito bem articulado com o PMDB em todo o interior do estado do Rio Grande do Sul. Aqui na região metropolitana, na capital, às vezes tem alguns conceitos e preconceitos que não se aplicam, embora às vezes a narrativa estabeleça. O Argenta e outros que se inscreverem aí. Eu não vou me inscrever, sou candidato a deputado federal, tenho um compromisso com a minha cidade, com a região metropolitana, com o estado, e acredito que é lá no Congresso que a gente pode promover as grandes transformações que a sociedade precisa. Que o problema desse país é o arcabouço jurídico. Todas as nossas mazelas, desigualdades e injustiças são protegidas pela lei, ou pela falta da lei, ou pela total desatualização do arcabouço jurídico desse país com relação à realidade do nosso povo. O Marco Alba, rapidamente, uma nota de 0 a 10 para o atual presidente Jair Bolsonaro e uma nota de 0 a 10 para o atual governador Eduardo Leite. E por quê? Em 1 minuto. Poxa, isso é uma legítima apertada. Não, o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, ele começou bem, com uma grande expectativa. A pandemia balançou, ele tem uma característica pessoal muito forte de enfrentamento, mas tem um ministério e o Paulo Guedes que, em princípio, tem dado conta. Então não dá para dar nota menos que para o governo em si, não para o presidente, né?
tem que desmistificar essa história do candidato e do postulante. Ninguém é salvador da pátria e ninguém é acima dos outros. Qual a nota? Eu dou nota 6 para o Bolsonaro. Aprovado, então. E para o governador Eduardo Leite, de 0 a 10? Olha, eu não conheço nenhuma ação concreta do governo atual que não seja arrumar o governo, cobrir as contas, resgatar o déficit fiscal, políticas sociais na área da agricultura, da assistência, da educação, da saúde. Não tem novidade nenhuma. Dou nota 5. 5? Reprovado, se fosse na tua média de uma escola política? Ele é uma pessoa inteligente, tem que reconhecer, um homem com capacidade intelectual, né? Um envelope novo, mas com uma prática. Qual é a prática nova? Eu não conheço nenhuma. Bom, fala bem, se expressa bem, tem conteúdo intelectual, conhece o tema que está falando, tem uma boa narrativa, não erra a vírgula, nem a respiração. É uma novidade enquanto comportamento pessoal. Estou olhar para os extremos. Mas o governo em si, e o que a população espera é entregas. Quais as entregas? Vão começar a acontecer, a maioria delas por acaso e casualmente no ano eleitoral. Mas, Marco, pelo senhor, o MDB não faria parte da base do governo? Não. Votei contra, né, na época, em dezembro de 2018, e, aliás, foi aprovado à época, tem muitas narrativas, mas aí gera polêmica, que nós não faríamos oposição sistemática contra o Estado e que aquilo que fosse razoável e semelhante à política que nós adotávamos, obviamente que, por coerência, nós teríamos que votar a favor. O convite ao secretário convidado era uma decisão pessoal, o diretório aprovou, são 45 membros a 60, mas isso nunca mais foi rediscutido. Se retrata lá 2018 como que aquela decisão tivesse a amplitude que teve hoje, com melhoria de espaços e aumento de espaços, não. E tenho certeza que a base do partido também não concorda. Uma coisa é estar no governo e ter cargos, outra coisa é votar naquilo que o governo faz que é bom para o Rio Grande. Isso todo e qualquer parlamentar tem obrigação. Se é governo ou não, o que é importante para o Rio Grande e que é bom para a população, todo parlamentar tem que votar a favor. Não precisa ser recompensado para isso ou beneficiado para cumprir o seu papel. Mas respeito, né? Não tenho absolutamente nada contra esse estágio. Eu não seria ou não faria isso. 141 anos de Gravataí, parabéns ao município de Gravataí. Estamos trazendo um dos seus melhores personagens de Gravataí, que é o Marco Alba, contando bastidores da gestão em Gravataí, mas também fazendo uma análise do cenário eleitoral, da corrida presidencial e também sobre esta corrida ao Palácio Piratini. Afinal, é uma figura importante do MDB, que é um grande partido aqui do estado do Rio Grande do Sul. Você pode deixar o seu recado também no nosso Facebook, no nosso YouTube e no nosso Instagram, ali no @RDCTV, no @Voltaire.Santos, você confere fotos e vídeos de bastidores. Luiz Fernando Aquino foi diretor lá do Diário Gaúcho, foi meu colega de Grupo RBS, na Rádio Gaúcha, trabalhamos juntos na década passada, mas agora o Luiz Fernando Aquino mergulha nos projetos da família Alba, tanto do Marco Alba como da deputada estadual Patrícia Alba, e também participa desta entrevista com seus comentários e considerações sobre os 141 anos de Gravataí, que tem este DNA empreendedor com a marca muito forte do desenvolvimento. Boa noite, Aquino, felicidade em te receber aqui na RDC TV. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite e inicialmente parabéns a Gravataí. Um abraço a todos os gravataienses. Ela é uma cidade acolhedora em razão da sua expansão industrial a pessoas de vários lugares. É uma cidade de pujança, economia entre os 100 maiores municípios do país. Então, hoje, esse 23 de outubro, é um dia de festa. Eu quero fazer um salto e vir para a história, porque aparentemente é um detalhe para quem vê de fora, mas por dentro foi uma das primeiras correções, né? E ela é significativa, que o prefeito Marco Alba fez na cidade, que foi o aniversário, organizar a certidão de nascimento da cidade. Gravataí comemorava o aniversário lá em 1763 e o prefeito corrigiu esse ato. Tão significativo de valorização da história, em especial quando nos falamos das minorias indígenas,
que foi muito significativo, tanto que houve a presença expressiva de prefeitos da região das Missões, corrigindo a data. Eu gostaria que o prefeito falasse disso, dessa preocupação, bacana, primeiro bacana. de corrigir a data Claro. e Um reparo histórico, digamos assim, né? Histórico, legal e de reconhecimento, coisa que a cidade até então não tinha feito com os índios guaranis, que deram início à Aldeia dos Anjos. Né? É mesmo, Marcoalba. Além dessa Temos dedicação lá, profunda pela gestão, também teve esse reparo histórico de valorização cultural, digamos assim, né, Marcoalba? Não, na verdade, não era um erro histórico no sentido conceitual, porque o povoamento da área, da região de Gravataí foi feito em 1763, com o capitão Pinto Carneiro, os 1000 índios guaranis, enfim. Mas a certidão de nascimento do município é a partir da sua existência. Não existia o município de Gravataí em 1763. Sim. Não existia nem o município de Porto Alegre. Depois era Piratini, Porto Alegre, nós éramos um distrito de Porto Alegre, né, onde chegaram os índios guaranis com esse capitão Pinto Carneiro, né, e ali pela 1763. Mas quando nós fomos criados a condição de município por lei estadual, foi em 1880. Sim. Aí nós passamos a existir na condição de município. Naquela época ainda era o Império, então foi dado posse ao presidente da Câmara, de fato, no dia 23 de outubro de 1880. Então passou a existir legitimamente, legalmente, o Instituto, né, ou o município. Então, por isso a gente colocou no seu devido lugar o aniversário do município. E em respeito à história, para manter o 8 de abril como uma data também importante e significativa, porque nós fomos primeiro chamados de aquela região como Aldeia dos Anjos, Sim. que eram os índios e seus pequenos, né? Então eram os padres franciscanos, enfim, deve ter feito, não eram nem franciscanos, mas fizeram isso em relação aos índios, às crianças. Então, em 8 de abril, é a data que chegou os índios em Gravataí. Então, nós resgatamos toda a origem do nosso povoamento e instalamos uma cruz de Lorena no acesso ao município, porque nós somos originários da Guerra das Missões lá, né? Onde foi as remissões foram destruídas, enfim, e foram se estendendo pelo Rio Grande do Sul, e não foi diferente em Viamão, Gravataí, essa região de Porto Alegre, vieram muitos índios para cá. Então, restabelecemos a verdade. 8 de abril é a data do povoamento da região. Claro. E 23 de outubro de 1880 é a data de criação do município de Gravataí. Parabéns, parabéns ao município de Gravataí. 141 anos, Aquino tem mais bastidores e contextualizações desta importante cidade aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, Aquino. Foram tantas providências na cidade, né, de intervenções e de obras, mas tem uma que eu gostaria que o prefeito falasse, o ex-prefeito falasse, e até porque a região metropolitana não conhece, ela é de fundamental importância, claro, para um novo aspecto de desenvolvimento turismo de uma região rural de Gravataí, que é a possibilidade hoje de irmos para a Serra, irmos a Gramado pela Freeway. Sim, exatamente. Né? De não mais ficar na dependência lá da 020, com aquela sinaleira, existe uma sinaleira numa rodovia. Era um parto, né, para ir para a Serra, né? E essa intervenção, entre tantas, porque as intervenções elas foram de obras estruturantes, que criam impacto, e inclusive, e pode também ser uma pergunta na sequência, embora não se faça duas perguntas numa só, criou a condição para que Gravataí hoje fosse um polo de atração de empreendimentos, principalmente na área logística, justamente em função
dessas obras em função da retirada do pedágio. Então, é um conjunto de ações, de obras que deram esse novo patamar e projetam Gravataí para o futuro. Mas essa da rota turística é que eu gostaria que o prefeito abordasse a partir dela. Esse é um projeto de Estado, né? É um projeto de gestão municipal que contribui para o Estado. Para te ver que quando o projeto é bom, o prefeito consegue contribuir para todo o Estado do Rio Grande do Sul e um desenvolvimento turístico. Hoje, Gramado superou, inclusive, o Rio de Janeiro como principal destino turístico do Brasil, né? E isso também contribui. Na verdade, Walter, os municípios que executam as políticas públicas e as estratégicas. O que falta é o governo federal e o governo do Estado nos repassar os recursos e deixa que a gente executa. A gente sabe fazer melhor. Os o pacto federativo, né? Os prefeitos sabem fazer melhor. Ele está lá junto com a comunidade, todo dia acorda junto com ela. Cobrar no supermercado, na farmácia. Tudo. Então, a rota turística, o que ela se resume? Tu sai do aeroporto Salgado Filho hoje e vai pela BR-290 até o trevo da Freeway. Ali onde é o trevo, aliás, o trevo da GM. Onde é o trevo da GM não havia essa alternativa viária que nós criamos. Nós abrimos uma avenida de 1,2 km, mais ou menos, que liga a BR-290 a 030, aqui já bem após toda a região urbana, ali a tranqueira urbana, né? E aí tu anda ali mais 2, 3 quilômetros e tem uma outra via interna do município, que é a José Arthur Soares, que também asfaltamos. Então nós abrimos a Cimar Silva, que é uma via nova, ligamos com a José Arthur, que liga lá na 020, no distrito de Morungava. Sim. Então tu já sai, quem vai pela Freeway aqui, pega na GM ali, sai na 30, vai até a parada 103 e pega a José Arthur, tu já sai lá na Morungava, quase a 40 quilômetros de Taquara já. Então, hoje, Canela, Gramado e aquela região ali do Vale do Paranhana, quando vem a Porto Alegre, principalmente nessas questões da agilidade de ambulancioterapia, que é trazer os pacientes, ela faz esse trajeto. Ela vem pela 30, na Morungava acessa a José Arthur, desce na 030, aliás, vem pela 20, desce na 30, pega a Freeway, 15 minutos em Porto Alegre. Então é uma nova opção, é uma nova alternativa que melhora para quem quer para a Serra e com isso desenvolve a nossa área rural, que essas vias que nós traçamos, todas elas estão na nossa zona rural, que é riquíssima em gastronomia, em lazer, em natureza. Nós temos 65 quilômetros de área rural, no que denominamos de pré-serra, que é o início da serra, começa em Gravataí. Então também é a oportunidade de irmos em direção ao turismo, que é um dos grandes fatores de desenvolvimento e geração de emprego e renda para o futuro. Marco Alba, neste programa especial dos 141 anos do município de Gravataí, nós estamos aqui com um programa Em Evidência na TV. Se você está chegando agora, a revista Em Evidência, ela já vai começar a circular. E eu vou mostrar aqui para vocês a capa, justamente, da próxima edição da revista Em Evidência, que traz este casal querido de Gravataí, que tanto faz e fez pela cidade, e que, pelo que a gente está sentindo agora, vai ser uma dobradinha, né? Porque a Patrícia Alba é atualmente deputada estadual, deve concorrer à reeleição, e o Marco Alba vai a deputado federal, o casal que está em alta na política gaúcha e que a gente está mostrando as suas ideias, seus valores nesse programa especial de 141 anos de Gravataí. Aquino. Aproveitando esse novo momento político do casal Alba, em que o ex-prefeito se prepara para concorrer a deputado federal, então é um pré-candidato a deputado federal, e alguém que conheceu intimamente a dificuldade da gestão pública no âmbito do município, justamente por um grande problema que é a repartição do chamado bolo tributário, que decorre do Pacto Federativo, em que grande maioria expressiva fica com a União, metade Estado e um menor valor para os municípios. Inversamente, pela responsabilidade. A partir da Constituição de 88, os municípios passam a ter mais demandas, mas não há a devida contrapartida de recursos. E uma das críticas que o prefeito tem feito sempre, e que entra nessa relação do parlamento, do Congresso com a presidência, e a questão das emendas,
O sociólogo Sérgio Abranches tem o conceito do presidencialismo de coalizão. Quer dizer, a necessidade que existe o governo precisa ter um diálogo, sim, mas não um diálogo de compra, que acaba tendo respaldo, amparo nas emendas. O cara recebe a emenda, vota com o governo. Mas eu sei que o ex-prefeito é um crítico disso e eu pergunto para ele como é que pode se alterar essa relação, inverter, trazer o recurso mais para próximo, melhorar a fiscalização, trazer o recurso próximo de onde ele é gerado. Como é que se mexe nisso? Nós temos que fazer uma alteração cultural, né? Porque a legislação ela acaba beneficiando e lá no Congresso se acerta as coisas de acordo com as conveniências. Então, o que nós temos que fazer é uma teoria do Paulo Zuccotti, que é a teoria da subsidiariedade. Ou seja, se estabelece os serviços a gente já conhece, os compromissos de saúde, compromissos de educação, na área social e outros tantos, vamos redefinir esses compromissos e vamos fazer uma transferência fundo a fundo para o município. Tá? Pega e aporta esses recursos, aumenta as transferências, que já estiveram próximo a casa de 30%, agora estamos em 16%, de todos os tributos gerados, porque qualquer tributo, seja estadual, federal, é gerado no município. A atividade econômica é no município. Tá? Então, todos os recursos que vão para o Estado, que vão para a União e vêm para o Estado, são gerados no município. Então, é aumentar essa participação, fazer a transferência direta. Vou dar um exemplo aqui. Toda e qualquer obra que tu faz um convênio com o governo federal, Voltaire, é um desastre. Quando é financiada pela Caixa via Ministério das Cidades, como tinha... Atrasa nos repasses. Atrasa 90 dias porque tem toda a burocracia. Daí a empresa quebra, a obra para. Aí vira aquela novela. Sim. Gravataí teve várias novelas. E as pessoas dizem, como é que aquela obra tal, Marco, ainda não está pronta e essas aqui tu fez tão rápida? Porque quando nós buscamos recursos no sistema financeiro, ele foi para a conta da prefeitura. É medição e pagamento, ou seja, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Em Brasília, medição e pagamento é 90 dias no mínimo. Para pagar todo esse custo e esse dinossauro que é a máquina pública. E se as obras falam tanto dos municípios, vamos lá, vamos ver as obras do Minha Casa Minha Vida, que são fiscalizadas pela Caixa Federal, essas para o nível 1. Tem obra aí, tem filmes e reportagens, os prédios só não caem por um detalhe. Então vamos tornar eficiente a máquina. E como é que faz isso? Transfere os recursos para os municípios, tem que fiscalizar igual, é mais fácil de fiscalizar, porque vai um ente receber o recurso fundo a fundo e ele vai aplicar. Precisa 3 instâncias. Vamos criar uma instância mais razoável. Sim. E aí fortalece o município, ele faz mais rápido, torna mais eficiente, atende melhor a população. Então esse é o papel que eu quero me engajar lá. E outra luta que eu sempre digo, porque nós estávamos falando aqui, o Voltaire e o Aquino, antes de entrar no ar, nós acabamos ficando com os conceitos e com as retóricas desse formato que a gente encontrou quando se inseriu nessa sociedade. O mundo está atravessando uma grande modificação estrutural e de comportamento da sociedade. Depois das redes sociais, em que essa estrutura vertical impõe a nós um tic-tac, tu te adequa a ela e entra para dentro dela ou tu está fora, essa estrutura vai ser derrubada. Hoje, todo cidadão é protagonista, todo ele se comunica. Sim. Então, quero lá debater um dos temas mais importantes que esse país não debate, que é a maior vergonha. É o valor à vida, o respeito à vida. Hoje tu mata, tira a vida de quem tu quer e não acontece nada. Se nós não respeitamos o maior valor individual que cada sujeito tem, que é a sua existência, e ele pode ser eliminado, como é numa parada, dentro de casa, numa esquina, e nós não fazemos nada, não reclamem do resto. Continue indo nos velórios reclamando. Nós vamos ter que respeitar a vida. Vamos mexer nessas penas e vamos acabar com essa liberdade e essa facilidade que é tirar a vida de alguém e nada acontecer. Marco Alba, 141 anos de Gravataí. Eu tenho certeza que a gente trouxe um dos principais personagens vivos da história deste município e, claro, da região metropolitana e de todo o estado do Rio Grande do Sul. Você pode rever esse programa, claro,
durante a semana em nossas reprises no YouTube, no Facebook, programa memorável sobre os 141 anos de Gravataí. Agradecimento ao nosso comentarista Aquino, que certamente vai voltar mais vezes, e claro, ao nosso Marco Alba, que deu um verdadeiro show de informações quando o assunto é modificar, fazer a diferença e impactar a vida das pessoas. Muito obrigado. Vem aí o comentário em evidência na TV para encerrar o nosso programa. Comentário em evidência. O comentário de Vladimir Chieli. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. CDP, Consultoria em Direito Público. Solos Portal de Ata Pública. MS Análises Clínicas. Olá, amigos e amigas. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui no programa Em Evidência, uma revista na televisão que vai inaugurar certamente uma nova forma, né? Uma nova formulação de programas a serem editados, a serem veiculados na nossa imprensa gaúcha. A revista Em Evidência, e é um prazer também poder colaborar com esta edição impressa da revista, inclusive já tive a oportunidade de participar ativamente da própria constituição da revista. Ela agora se manifesta também na televisão, também nos veículos, nas mídias televisivas, e justamente para ampliar o universo de sua participação no conceito geral dos assuntos que serão discutidos e debatidos no âmbito principalmente do Rio Grande do Sul, das atividades de natureza política, gerencial, das atividades que envolvem o poder público, especialmente daquelas medidas que se trabalha em termos de execução de políticas públicas. E nós temos uma participação muito grande em relação a esses contatos, essas ações, essas atitudes, os procedimentos da gestão pública no Rio Grande do Sul, especialmente no âmbito dos municípios. São atividades que nós exercemos ao longo de mais de 2 décadas. E o objetivo da revista Em Evidência, onde nós temos o prazer, a satisfação de colaborar com os conteúdos da revista ao longo desses últimos anos, é trazer para dentro deste novo meio de comunicação, né, televisivo e também nas mídias sociais, nas redes sociais, trazer também os comentários, as análises, as avaliações, as opiniões acerca de diversas situações, procedimentos e assuntos do dia a dia do nosso Estado, do dia a dia da atividade política e especialmente da atividade administrativa. O objetivo também da nossa participação em evidência na TV é justamente trabalhar a tentativa de tradução das questões que envolvem, sobretudo, atos administrativos, que envolvem legislação, que envolvem alterações nas normas, na própria Constituição e numa série de outras situações de decisões judiciais do próprio Supremo Tribunal Federal e de outros órgãos judiciais, que nós possamos traduzir para uma linguagem mais cotidiana, mais jornalística, essas medidas que são adotadas, esses procedimentos, essas ações, de modo que a gente possa, nessa tradução, poder alcançar o máximo possível de entendimento, de incorporação dos conteúdos, para que todos possam debater, para que todos possam também trabalhar efetivamente essas situações. Então, na medida em que eu aceitei esse convite da revista Em Evidência para traduzir nesse meio de comunicação, nessa plataforma, especialmente essas matérias que são cotidianas, mas que são de extrema importância, nós acreditamos que podemos contribuir, né, para esse debate, para esse esclarecimento de todas essas situações e colocar o nosso trabalho, colocar os conteúdos que nós podemos produzir, trabalhando pelo menos semanalmente nesse programa e ampliar
certamente o debate e ampliar a possibilidade de nós conversarmos cotidianamente para que tenhamos as condições necessárias de entendimento de matérias que são de âmbito local ou de âmbito nacional. É um prazer e certamente uma satisfação muito grande poder estar com vocês, poder estar no programa ao longo dos próximos meses. Muito obrigado. Em Evidência na TV,